Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Misha no Café. Com fé. Eita nós, o tema de hoje é ousadia. Parece até que é o Felipe Melo, que joga lá no Palmeiras e hoje está no Fluminense, que está falando desse tema aí. Ele que gostava muito de falar de ousadia. E hoje nós vamos falar disso na autoridade da Palavra de Deus. Mas eu quero primeiro te convidar a se inscrever no canal, deixar aí o seu like, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário, sua sugestão, seu pedido de oração. Nós queremos orar com você e por você. Compartilhe aí os vídeos para que mais pessoas recebam da Palavra de Deus. Paulo, um escritor nato, maravilhoso e instruído por Deus, disse assim no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus, aprovados, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. O que eu entendi de Deus dessa palavra nessa manhã para mim e que eu gostaria de transmitir a você? Paulo fala que foi aprovado para ter o Evangelho e dizer aos homens. E aí é o primeiro detalhe, quanto que nós temos falado do Evangelho e do amor de Deus às pessoas? Para quantas pessoas por dia você fala do amor de Deus, do poder de Deus, do agir de Deus, da misericórdia, da graça, do perdão e de tudo que o Evangelho de Deus tem para falar? Falamos com muitas pessoas e falamos de tudo. E muitas vezes jamais falamos de Deus. Ouvimos muitas pessoas fazendo questionamentos e falando de problemas e de situações. Temos a solução, que está na palavra de Deus, que é o próprio Deus, e não falamos dele. Ou seja, gastamos o nosso tempo jogando conversa e blá 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 fora, e não falamos do principal, que é o Evangelho de Deus. Eis aí o primeiro ponto que esse texto nos ensina. O segundo é que o texto diz que Paulo diz assim: assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. E aí é outro erro. Muitas vezes usamos a palavra de Deus apenas para falar coisas que vão agradar aqueles que vão nos ouvir, com medo de que a pessoa fique chateada, que a pessoa fique bicudinha, que a pessoa fique de cara virada, que a pessoa deixe de conversar conosco. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser ousados e dizer aquilo que deve ser dito. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina, do que é certo diante de Deus, diante da palavra de Deus, diante da lei de Deus. E não para fazer média com os outros. Muitas pessoas costumam dizer assim: vem para Deus, vem para a igreja, vem para o caminho que eu estou, porque vai ser só alegria, é só bênção, é só prosperidade. Mentira! Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, vai passar por dificuldades, por fome, por necessidade, por perseguições. Muitos discípulos foram presos, muitos foram açoitados, foram decapitados. O próprio Jesus foi pregado numa cruz. O Evangelho não é fácil. E quem quer pregar um Evangelho fácil para você está pregando mentira. E a mentira é filha do diabo, ou seja, não é de Deus e não vai te ajudar em nada. O Evangelho, seguir a Cristo significa renúncia, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Cruz é sinal de morte, não de morte espiritual, mas a gente precisa matar a nossa carne, matar a nossa vontade para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. O Evangelho não é brincadeira. Se você não parar de fazer as coisas que agradem a você, para primeiro fazer o que é prioridade, agradar a Deus, jamais conquistarás a vida eterna. Você pode conquistar carro, casa, fazenda, chácara, bens, dinheiro, prosperidade, tudo que você possa imaginar nessa terra, mas jamais entrará no reino dos céus se não primeiro buscar adorar e agradar a Deus. Se não largar o pecado, se não largar a prostituição, não deixar de trair a sua esposa, não deixar de trair o seu esposo, se não largar a bebedeira, se não largar a mentira, o engano, se não largar nada disso, você não verá a Deus. Você deve estar pensando assim: mas Deus não me ama porque eu sou assim ou porque eu estou agindo assim. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Portanto, largue logo o que você está fazendo de errado. Hoje, agora,
Peça perdão a Deus. Comece a agradar a Deus. Porque nós não sabemos quando Deus voltará, quando Jesus voltará. E para nós pode ser a qualquer instante. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que nos corrige, que nos orienta, e que ela possa alcançar corações. Eu peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Espero que você continue me amando. E eu quero dizer para você que Jesus te ama e o Misha também.